a prefeito José Ronaldo de Carvalho, do União Brasil. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios, que está nessa caminhada aí, as pré-candidaturas. Não sou, eu até brinco que hoje uma pré-candidatura é praticamente uma campanha mesmo, né? Muda a forma como a gente trata candidato e pré-candidato, muda uma coisa ou outra, mas a caminhada, o corpo a corpo com as pessoas é algo bem parecido, né? Ainda sem programa de rádio e de televisão, que é também algo que ocupa muito o tempo dos candidatos, mas já é uma caminhada intensa. Eu queria começar esse papo, ex-prefeito, falando sobre o lançamento da sua pré-candidatura. O senhor esteve aqui no ano passado e o Dilson Barbosa deu uma apertada. E aí, vai lançar, vai decidir, como é que vai ser? Aí o senhor chegou a falar, até o final do ano vou pensar direitinho e devo falar alguma coisa. Passou o final do ano, a gente ficou nessa expectativa, né? Aí veio o carnaval. Dizem que o ano só começa na Bahia depois do carnaval. E aí criou-se uma expectativa muito grande de que o senhor, após o carnaval, lançasse essa pré-candidatura do senhor. Isso foi passando o tempo. No último dia 16, aí sim, o senhor fez o chamamento popular e indicou a sua pré-candidatura à prefeitura de Feira de Santana. Esse tempo que o senhor ficou até lançar a pré-candidatura, por que se arrastou pelo menos do lado de cá? Porque a gente esperava que fosse até o final do ano, e aí a gente coloca aí mais 3 meses e meio até isso de fato acontecer. Por que demorou tanto no pensamento da gente? Porque muita gente esperava que ia ser até o final do ano, ex-prefeito. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Bom dia, satisfação tê-lo aqui com a gente. Bom dia a todos, prazer estar aqui mais uma vez. Olha, são pensamentos, ideias, né, que se busca e que se trabalha. Há momentos numa pré-campanha, na política, né, que você tem de fazer análise do momento. Até 6 de abril era um período que você buscaria fazer filiações partidárias. Você buscaria partidos políticos. E às vezes você, antecipando um processo, pode atrapalhar essa busca, né? Esse diálogo com os partidos políticos, com pré-candidatos à Câmara Municipal. Então, eu acho que esse período é um período que, graças a Deus, foi um período muito coroado de êxito. Não é? Você fazer uma política, vamos dizer assim, sem determinados apoios, né, dificulta você formar um leque, né, de ações. Mas graças a Deus isso não ocorreu. Nós conseguimos constituir 10 partidos políticos. Esses 10 partidos políticos têm todas as vagas da vereança ocupadas, né? Todas elas estão ocupadas. Nós temos todas as vagas de mulheres ocupadas, todas as vagas de homens ocupadas, o que daí algo em torno de 220 candidatos à Câmara Municipal. Então eu acho que isso foi um processo que se buscou fazer mesmo, com muito cuidado, com muito critério, com muita luta, de uma forma incansável, né? De domingo a domingo, buscando essas questões, dialogando, ouvindo, e conseguimos, né, realmente fechar todo esse processo. Então, esse processo você teria de fazer em janeiro, fevereiro e março, né? Já que se concluiria toda essa questão no dia 6 de abril. Então isso foi feito e concluímos com sucesso isso aí. Concluindo isso, logo após essa data do dia 6, imediatamente foi marcada uma data, se não falha a memória, um dia 16, né, de abril, que era uma data que se poderia ainda alguém fazer algum trabalho com questão de candidatos. Então você tinha de estar muito atento a isso, né? E isso foi feito realmente, e graças a Deus
coroado de êxito esse processo. Agora é um novo processo. Bom, entre esses apoios que o senhor conseguiu na composição, duas, eu diria que desistências de pré-candidaturas, né? A gente teve inicialmente o deputado José de Arimateia, que muito se colocava como um virtual candidato pelo Republicanos, e também o capitão Alden, né, do PL, que também se colocava no jogo da política como um provável candidato. E primeiro o José de Arimateia, né, houve a dissidência da pré-candidatura para compor com o senhor, e depois o próprio PL. Como foram as tratativas nesse sentido desses dois? Claro, o senhor falou aí 10 partidos, né? Mas esses dois chamaram mais a atenção da gente porque seriam partidos que teriam candidaturas próprias e recuaram para marchar junto com o senhor. Não, essa é normal, né? Eu sempre tive uma boa relação com o deputado Arimateia, com o deputado Marinho, né? Um é dirigente estadual e outro dirigente local, né? Juntamente com Eli Ribeiro. E o outro sempre tive uma boa relação com o deputado e ex-ministro João Roma. O fato dele ter sido candidato a governador e eu não ter tido Machado, isso não arranhou nossa relação, né? De amigos, né? De pessoas que sempre tivemos uma ótima relação. E o deputado Alde consegui me aproximar dele, né? Através de alguns amigos comuns, dentre os quais o Raimundo, né? Que é presidente do PL no município de Feira de Santana, que é uma pessoa que eu tenho também uma relação de muito respeito e que nos ajudou também dentro desse processo, aliado também aos pré-candidatos a vereador, né? Pelo partido. Isso contribuiu muito para que esse apoio fosse sacramentado. Acho que são apoios importantes, acho que os dois partidos juntos representam um tempo de horário de televisão e rádio expressivo, né? O PL é o maior partido do Brasil, representa aí algo praticamente de 20% de um horário eleitoral na televisão. Então ele era muito importante ter esse partido para que eu pudesse, como um candidato, né, ter tempo no rádio, na TV, para apresentar as minhas propostas, para apresentar as minhas ideias a respeito de um possível futuro governo, né? Isso na minha cabeça são novas ideias, são novos pensamentos, é uma nova realidade, mais aprendizado de vida, no sofrimento ou na alegria, né? Se aprende. Então, são 6 anos de muito aprendizado, de observações, de pesquisas, né? De ouvir as pessoas. Isso com certeza muita coisa, diria que na minha cabeça, no meu jeito de pensar ou no meu jeito de agir, com certeza teremos muitas mudanças. Bom, é claro que é um anúncio que só acontece bem mais para frente, a questão do vice, né? Mas tendo a importância desses dois partidos, né? O PR e o PL, como o senhor colocou aí, há algum compromisso nesse sentido de que o vice saia de um dos dois, ou já tem um compromisso firmado nesse sentido? Não. Nenhum dos dois partidos fizeram exigências dentro dessa questão, tá? Não, absolutamente. Os dois partidos me deixaram extremamente à vontade para escolher um candidato. Esse diálogo foi muito sadio, foi um diálogo muito respeitoso, tá? Claro que você passa por relações políticas no presente, no futuro, mas nada, absolutamente nada de escolha de vice ou indicação de vice. Não houve essa exigência, não houve essa cobrança. Repito, foram diálogos muito sadios, muito ricos de ideias e de propostas para o futuro. Eles querem que Zé Ronaldo, eleito prefeito de Feira de Santana, discuta as questões do governo, o que é que as ideias que serão colocadas em práticas, partiu por aí. Bom, nesse jogo da política 2024, como está como deve ser o papel do prefeito Colbert Martins Filho
na campanha do senhor? Eu faço essa pergunta porque muito tem se falado, né? A relação Couber-Zé Ronaldo. Como é que está essa relação hoje? Ele esteve aqui na última segunda-feira aqui no estúdio para analisar a micareta, para falar um pouco, terça-feira, perdão, para falar sobre micareta, falar um pouco sobre a festividade. E o Dilson Barbosa perguntou a ele, né, sobre a ausência no evento, né, do senhor no último dia 16. Ele disse que não se sentiu convidado, mas que isso não mudava nada em relação ao apoio dele à sua candidatura. Como é que está essa relação com o Couber? Uma relação de respeito, como sempre foi e continua sendo. Essas questões políticas é preciso sentar, é preciso discutir, não é preciso fazer uma análise que não pode ser só das nossas cabeças. Essas análises políticas, para você fazer uma campanha política, eu não posso ser dono da condução dessa campanha política sozinho. Essa campanha ela tem de ser conduzida por várias mãos, por várias cabeças, por várias ideias, né? Então isso tudo tem de ser sentado, tem de ser discutido, tem de ser debatido de forma interna, né? Assuntos são externos, outros assuntos são internos. Então eu acho que a organização de uma campanha política ela deve ser estruturada internamente, né? Buscar dessas questões internamente e posteriormente internamente. Esse assunto ainda vai ser iniciado nesses debates internos para posteriormente irmos para a rua. Por enquanto eu estou fazendo o trabalho de formiguinha que eu sempre fiz ao longo da minha vida. Quanto ao evento, não houve ausência apenas do prefeito, houve de tantas outras pessoas, né? Se eu tivesse convidado, poderíamos ter lá 10, 15 deputados federais. Se eu tivesse convidado, poderíamos ter lá 20 deputados estaduais ou mais, né? Líderes políticos, o prefeito de Salvador, o prefeito de Camaçari, prefeito de tantas outras cidades também poderiam estar presentes, o ACM Neto poderia estar presente, o Fernando Fabinho poderia estar presente, né? No entanto, foi uma experiência, né, que eu resolvi fazer de vida política, né? Eu lembrei que eu cheguei em Feira de Santana numa terça-feira. E lembrei que eu cheguei por volta de 16 horas. E lembrei que quando eu cheguei em Feira de Santana, eu fui morar em uma pensão. E essa pensão localizava-se exatamente no lugar do CDL. Entre o CDL e o Che Barbosa, existe um imóvel bem estreitinho. Eu passando lá esses dias, eu vi que tem até uma casa comercial lá, depois de muitos anos. E ali era uma pensão. Esse imóvel era uma pensão. E eu cheguei de Feira de Santana e aquela pensão era de uma senhora chamada Dona Lídia, que era de Cícero Dantas. Então, quando eu saí de Paripiranga, eu fui morar em Cícero Dantas. Estudar em Cícero Dantas, fazer o antigo ginásio, que hoje é o Fundamental 2. Ao concluir o Fundamental 2, o ginásio, eu vim morar em Feira. Numa coisa feita por Deus, e apareceu um anjo e me trouxe para Feira de Santana. E fui morar nessa pensão. Então eu disse, poxa, eu acho que essa algo tem algo a ver na minha vida. Então vai ser uma terça-feira, convidado para 16 horas. Aí nós criamos 16h44. O 44 é uma questão estratégica, como antigamente era 16h25, agora é 16h44, né? Para que você estivesse ali no CDL. Os meus eventos políticos, tirando as convenções, sempre ocorreram desde a minha primeira eleição no CDL e graças a Deus foram coroados de êxito. Quando eu cheguei no local, meu neto até estava indo comigo, eu não quero falar do meu neto porque me emociona, eu vou fugir aqui dele para não me emocionar. Eu cheguei e aí meu neto disse, vovô, que multidão. Aí do jeitinho dele, né? Do jeitinho dele, ele não tem o hábito assim muito, tá? Aí gritou, vovô, eu só vi uma multidão dessa no dia que a gente foi no Maracanã, porque eu já fui com ele no Maracanã. No Maracanã. Aí eu vi aquela multidão na praça, eu digo, Jesus do céu, não vai caber esse povo aí dentro.
né? Aí para eu passar no meio daquela multidão, depois eu vi as imagens que foram feitas de drone, as imagens que foram feitas por dezenas de pessoas que lá estavam. Eu digo, meu Deus, consegui entrar no ambiente. O ambiente estava cheio dentro, cheio fora, estava na praça cheio, estava naquela área que acho que chama-se foyer, cheio, e estava lá dentro mais cheio ainda, né? Então, para eu chegar, foi a ajuda das pessoas fazendo eu chegar. Aquilo criou dentro de mim uma emoção gigantesca, né? Aquilo eu me transportei para o passado. Aquilo voltou muitos anos atrás, né? Quando eu tinha ainda 17 anos, quando eu aqui cheguei. E a história voltou toda na minha cabeça, como cheguei, o que fazia, o que deixava de fazer, né? Mas essa terra, eu vim para aqui abençoado por Deus, né? Você chega numa cidade do tamanho de Feira de Santana, vindo de uma cidade bem pequena, que hoje até é uma cidade média, né? Não é mais tão pequena, não é mais pequena assim. E chega numa cidade em um dia, vai morar naquele lugar, saindo do conforto de sua família, de pai, de mãe, de tios, primos, irmãos, e morar numa pensão sem conhecer ninguém, dividindo o quarto com outras pessoas que não se conhecia, né? Chegando no outro dia, entrando na prefeitura de Feira de Santana para ser funcionário da prefeitura. Fui ser datilógrafo na secretaria da fazenda da prefeitura. Aprendi o trabalho da secretaria da fazenda da prefeitura. Depois, essa pessoa que me trouxe disse que eu ia trabalhar na autarquia que fazia as obras da prefeitura. Aí eu aprendi a lidar com obras. Olha, aprendi na Secretaria da Fazenda. Depois aprendi a lidar com obras. Lidava diretamente com os trabalhadores. E eram muitos trabalhadores, mais de 200 normalmente. Lidava com o prefeito, com os secretários, com os vereadores. Tornei-me, em tão pouco tempo, íntimo do prefeito e dos secretários, ao ponto de passarem a noite na pensão, parava o carro, buzinava, eu saía, mandava eu entrar e a gente ficava rodando a cidade, batendo papo, prefeito, secretário e eu no meio, não é? Ouvindo aquelas conversas. Um aprendizado de vida de pessoas experientes, de pessoas que eram importantes naquela época, né? Quem era o prefeito na época? Era João Durval, prefeito, Durval. O secretário era Faustino Dias Lima, era Décio Guimarães, né? Essas pessoas, José Manuel de Araújo Freitas, Juraci Dória, pessoas que tinham grande experiência na vida. Depois foi Nilton Falcão, então convivia com essas pessoas. Então eu sempre disse que eu fui abençoado por Deus, né? De fazer isso na minha vida. Então passava um filme na minha cabeça e fazia assim um choque no coração, né? Então entrar naquele ambiente com aquele calor humano, aquele calor humano que eu sempre senti muito calor humano nesta terra, mas naquele dia estava mais forte, né? Naquele dia o calor humano estava assim transbordando, né? Lágrimas vinham, faltava a voz, mas não faltava a vontade. Não, como é que foi feito aquilo? Quem está aqui dentro dessa sala me ajudou a fazer, né? A espalhar nas redes sociais do WhatsApp, né, o convite, um card, depois um vídeo feito pela primeira vez bem diferente. Me chamaram, você vai fazer um negócio aqui bem diferente, tudo você já fez, tá bom? Aí me orientaram e eu fui fazer esse vídeo, né? Como é que fazia e tal. Foi uma coisa diferente, uma coisa assim, bem leve,
uma coisa assim bem gostosa, uma coisa assim bem natural, né? E aquilo encheu as redes sociais. Milhares de pessoas viam nas redes sociais. E saía de manhã, saía de tarde, saía à noite, né? Eu digo, rapaz, isso vai ter gente, né? Porque justamente não houve aquela história de mobilização, né? Nós não ligamos, não tinha esses servidores que a gente ligou, só a gente deseja a sua presença, a gente está buscando que você vá. Não houve nada disso, né? Foi uma coisa assim bem leve, bem, o vento foi levando, a internet foi levando, só eu sei o que eu senti naquele dia, né? A emoção foi muito grande, tá? Que ainda hoje me emociona, né? O que as pessoas me diziam, o que as pessoas me falavam, me abraçavam, um aperto assim, bem apertado mesmo, né? Às vezes era pelo pescoço, às vezes era puxando a cabeça, né? Às vezes era puxando o braço, apertava nas costelas. Aquilo é gostoso, rapaz. Aquilo é bom, eu gosto. Eu amo isso. Eu sou político por causa disso, né? Eu amo gente. Eu vibro com gente. Eu adoro estar aqui. Porque aqui eu sei que eu estou falando para muita gente, né? Que está me ouvindo. Gente que gosta, que não gosta, né? Quem convive comigo sabe que eu sou assim. Eu sei o meu jeito de ser, né? Eu não consigo alguém encostar em mim e eu me afastar. Isso eu não faço, nunca fiz. Eu contei lá atrás que eu fui trabalhar na Secretaria da Fazenda e depois me levaram para a Secretaria de Obra e tinham mais de 200 trabalhadores. Eu sabia o nome completo de todos. De todos, o nome completo de todos. Ia na casa deles. Os que são vivos são meus amigos. Todos os que estão vivos hoje são meus amigos. Amigos mesmo, com letra maiúscula, né? Um dia eu cheguei no lugar, encontrei um pequenininho que trabalhava e no final de semana ele, às vezes, periodicamente, a gente pagava ele ia fazer o jardinzinho que tem lá na frente de minha casa. E minha filha Camila, né, que é a do meio, era loirinha, aí criancinha de 6 anos, 7 anos, saía e ia lá pro jardim. O nome dele era José Nery de Souza. Era, não é? E aí de repente ela ia. Camila conversava muito quando era criança, puxava muita conversa e chegava lá e ficava conversando com ele, e ele era muito jeitoso, carinhoso com ela. E ela corria: oi mãe, Nery tá conversando demais. Zezé, Nery tá conversando demais, mas não tá nem trabalhando. E hoje eu encontrei com o Nery no aniversário, acho que foi de Carlito do Peixe. Foi uma coisa que Carlito do Peixe fez. Cheguei lá, ele estava lá. Oh, que alegria que eu tive na minha vida encontrar com esse rapaz, né? E aí ele perguntou por Camila. Então isso faz parte da história, né? Da vida da gente. A gente vai aqui conversando e vai lembrando de tantas coisas, né? Eu vou contar aqui só para acabar essa história. Eu saía da Matriz e vinha aqui nos Capuchinhos e vinha caminhando o canteiro central da Presidente Dutra, porque eu não tinha o dinheiro de pagar um ônibus, né? Eu não tinha o dinheiro para pagar um táxi. O dinheiro não dava. O meu dinheiro que eu recebia na prefeitura era a conta certinha para dar
a dona Lídia na pensão. Mas dona Lídia era muito generosa, era muito bacana, dona Lídia, né? Eu tinha meu café, eu tinha meu almoço e tinha meu café à noite. E ela lavava as minhas roupas. E ela passava as minhas roupas. Né? Eu não sabia lavar nada, até hoje eu não sei lavar nem uma meia. Né? Eu não sei passar nada, eu não sei cozinhar nada, né? Então, dona Lídia fazia isso. E às vezes eu vinha ver gente aqui nos capuchinhos, né? E vinha de lá pra cá caminhando e voltava caminhando. A gente achava longe, ainda hoje se acha longe, né? Deve dar o que aí? Uns 4, 5 quilômetros. E eu vinha porque eu não tinha o dinheiro para pagar o ônibus, né? Não tinha isso, né? E aí criou-se assim dentro da pensão amizade entre as pessoas que moravam. Então tinha gente que era de Sergipe, eu tinha nascido em Paripiranga, são vizinhos, muita aproximação entre uma cidade e o estado. Isso ajudou. Aí tinha gente de Rui Barbosa. Essa pessoa trabalhava na loja chamada Tecidos Ferense. O dono da loja de tecido diferente era José Lacerda. Era um homem de bem, um homem direito. E esse rapaz que trabalhava era Vicente Barros. Era um colega bom de pensão, né? Recordo que quando eu me elegi prefeito, eu mandei chamar ele e disse: eu tenho uma missão para você na prefeitura. Você é um homem de bem, direito, trabalhador, competente. Eu queria que você fosse diretor financeiro da Previdência de Feira de Santana. Ele disse: rapaz, você. Você. E ele foi, né, por muito tempo, diretor financeiro. E assim é a vida, né, que foi se levando. E eu queria essa terça-feira, naquele horário, naquele local. E essas recordações todas chegavam naquele momento na minha mente, que tá fazendo eu contar tudo aqui agora, né? Mas é isso. E eu vou parar de falar isso, que se eu ficar continuando falando isso, eu falo aqui até meia-noite. Você não fala, acaba o programa de todo mundo e ninguém mais entra aqui nesses estúdios. Porque é a minha história. A minha história de vida nessa terra é muito forte. Vamos pra lá. Bota o comercial aí. Estamos conversando com o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, né, que lançou no último dia 16 sua pré-candidatura à prefeitura de Feira de Santana. Bom, quando a gente fala de pré-candidatura, a gente fala, claro, de pensamentos a respeito da cidade, né, do que se projeta para a cidade de Feira de Santana. O senhor foi prefeito por 3 mandatos e meio, né? Podemos dizer assim, porque deixou um na metade para concorrer ao governo do estado e aí assumiu o prefeito Colbert Martins Filho, que depois foi reeleito. O que o senhor gostaria de fazer pela cidade que nos outros mandatos não houve tempo ou não houve oportunidade para tal? Veja bem, Fernando, governar não é algo exclusivo de uma cabeça, né? Não pode ser, né? Eu sempre me baseei muito no que eu escuto das ruas, né? Aí vem lá do povoado do Alecrim Miúdo, aí vem lá do povoado da Pedra da Canoa, aí vem lá do Pau Seco, vem do município inteiro isso, rodando a cidade, os bairros, Novo Horizonte.
Eu conheço muito essa cidade, né? Conheço Novo Horizonte quando ainda era Otavianópolis. Eu acho que o povo lá nem lembra mais que lá um tempo chamou de Otavianópolis. Eu conheço Novo Horizonte. Uma das pessoas para tomar água tinha um poço para pegar, né? Que poderia ser contaminado. Eu conheço Novo Horizonte quando as pessoas usavam candeeiro. Não tinha nem luz. E Deus me permitiu resolver essas questões da comunidade, né? Mas para não falar de tanta comunidade, falar tudo, né? Citei essa que me veio aqui na cabeça. Eu acho que é impossível você governar divorciado da comunidade. Então, você vai, vamos supor, você é convidado e vai no Rotary. Então, você tá lá no almoço no Rotary, aí você senta ali, ou não, enquanto não começa, você tá numa roda de gente, aí um dá uma ideia, outro diz uma coisa, outro dá uma ideia, outro diz uma coisa. Então, qual é o meu hábito de vida? Eu escuto tudo, que vou ouvindo, e normalmente no meu carro eu tenho caneta, eu tenho um caderninho, sempre papel, né? Então, normalmente eu chego no carro e anoto as coisas. Anotava muito quando era prefeito. Eu passava lá na rua Medeiros Neto, no Tomba. Então eu via a rua com buraco. Automaticamente eu pegava o telefone, ligava pro secretário da pasta, ou pro diretor, olha, passei na rua tal, em frente à casa tal, tem buraco assim, assim, assado. Mande fazer hoje, no máximo amanhã. Eu passava à noite, uma lâmpada queimada. Olha, em frente à casa tal, bairro tal, a lâmpada tá queimada. A praça tá com mato grande, tá assim, tá assado, né? E eu fazia pesquisas. Eu tinha uma empresa que de 4 em 4 meses me apresentava uma pesquisa. Às vezes mudava os bairros, né? Por quê? Porque eu tinha perguntas. O que você deseja mais para este bairro? Então o cidadão falava. Quando eu assumi a prefeitura, 60% do povo reclamava de falta de pavimentação de ruas. 60% das pesquisas reclamavam de falta de pavimentação de ruas. Porque era uma cidade que tinha bairros inteiros que não tinha pavimentação. E eu posso citar aqui, Parque P. Olha, imagina o tamanho do Parque P. O Parque P tinha 2 ruas pavimentadas. Se não me falha a memória, uma era Arco Verde, a outra Jandaia, uma coisa assim. Se não me falha a memória. A Conceição. A Conceição é tão grande, tão grande, tão grande, que é Conceição 1 e Conceição 2. E tinha rua pavimentada há 24 anos na Conceição? Não, tinha não. Tinha um pedaço da rua Calamar, que nós refizemos totalmente. Ficou linda, maravilhosa. Olhe, tô falando bairros enormes de Feira. Campo Limpo. Campo Limpo tinha um pedaço da rua Monsenhor Moisés do Couto, eu tô gravado na minha cabeça tudo. Um pedaço da rua Volta Redonda, um trecho da rua Cabo Frio. E ali, pertinho do Senai, se não falha a memória, a rua Jorge Mascarenhas, onde tem a escola Judite Alencar, né? Depois a escola Noite Cerqueira. Aí tinha aquelas ruas pavimentadas. O restante não era pavimentado. Nada, 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 nada. Jorge Américo era um Deus nos acuda, não tinha 1 metro de pavimentação, não tinha saneamento básico, não tinha drenagem, não tinha nada. Nada, nada, nada. Então, pra eu não falar aqui a cidade inteira, só vou fechar com a Fraternidade, Panorama, que não era nada disso. Então, essas pessoas reclamavam de pavimentações, quebravam. Então, eu investia muito nisso, mas também reclamavam que sofriam muito, porque quando tinha uma dor de dente, só tinha um lugar para ir: o pronto-socorro do Clécio Andrade. Que à noite
nenhum lugar atendia. Lá no meu tempo, lá atrás, quando eu fui diretor do Dom Pedro, tinha um pronto-socorro. Depois o pronto-socorro do Dom Pedro acabou. Tinha um na casa de saúde, que também não tinha mais sábado, domingo, nem à noite. Era só consultas marcadas. Então o povo todo ia pro Clécio Andrade. Era uma loucura, Jesus do céu. Era uma loucura. Foi aí que veio a ideia de criar a Policlínica de Feira de Santana. Acho que foi o primeiro município do estado a criar uma policlínica, que foi a Policlínica do Tomba. Foi um sucesso tão grande, tão grande, tão grande, que para onde eu me deslocava na cidade, o povo só pedia policlínica. Não pedia mais nada. Quem morava em rua sem calçamento, queria o calçamento. Mas a policlínica, não, o senhor tem de fazer uma policlínica aqui agora, no meu bairro. Todo mundo queria. Policlínica é regional. Você faz regional, então você fez no Tomba, Feira 10, Rua Nova, George Américo, Parque P, Queimadinha, Mangabeira, né? Talvez Feira seja, proporcionalmente falando ao número de habitantes, a maior rede de policlínica de cidade de 600 mil habitantes. Acredito que sim, acredito que sim. Então, isso são ideias que vinham, que nasciam de ideias das pessoas. Então, o Zé Ronaldo voltar a ser prefeito, Zé Ronaldo vai se cercar, né, de equipes, né, de gente. Assim, citar aqui como exemplo bem prático, assim, objetivo, um caba como você, por exemplo, não é? Jovem, com novas ideias, novos pensamentos, né? Para que a gente faça um governo sempre perto do povo, sempre escutando o povo, como eu a vida inteira eu fiz. Nunca deixei de receber ninguém na minha vida, que seja na porta de minha casa, que seja em qualquer local. Nunca me recusei de conversar com ninguém, tá certo? Então eu acho que isso é uma coisa que demanda tempo, a gente conversando. Um raciocínio puxa outro raciocínio, uma pergunta puxa outra questão, né? E a gente vai fazendo. Mas eu vou contar aqui bem rápido para encerrar esse assunto, como surgiu a história dos viadutos. 2006, houve uma eleição de governador, Jacques Wagner e Paulo Soto. E numa eleição que estava bem favorável a Paulo Soto, faltando uns 20 dias, as pesquisas começaram a dar uma sinalização de alguma mudança. E aí eu fiz uma pesquisa em Feira, faltando 15 dias, e um percentual que era de mais de 65% tinha diminuído para 57%. Eu digo que tem alguma coisa diferente acontecendo. E aconteceu, e Jacques Wagner ganhou a eleição. Quando Jacques Wagner ganhou a eleição, os meus adversários diziam na cidade que eu estava morto, né? Que eu estava um prefeito bem avaliado, tinha sido reeleito com um percentual de votos maior do que o que eu tinha sido eleito, e que eu estava morto porque eu não ia ter o presidente da República para me ajudar, nem ia ter o governador para me ajudar. Ao concluir esse processo eleitoral, 8 dias depois, eu convoquei uma reunião de um dia inteiro ou 2 dias com todos os secretários. Nos reunimos, ninguém tinha celular, ninguém segurava celular, era reunião mesmo de trabalho, rigorosamente, todos nós pensamos, buscando ideias. E aí surgiu a ideia de que nós deveríamos fazer os viadutos. Eu confesso até que na hora a minha cabeça era um pouco diferente, mas diante do diálogo que foi feito, das conversas que foram feitas,
nós saímos todos nós, à unanimidade, convencidos que deveríamos abrir uma licitação pública para contratar uma empresa para elaborar o projeto e fazer os viadutos de feira, que não é coisa fácil, não são muitas as empresas que têm know-how. Naquela época tinha know-how, né, de fazer isso. Em feira mesmo não tinha nenhuma empresa com esses conhecimentos. A empresa que fez foi uma empresa que herdou uma empresa muito famosa da Bahia, que fez milhares de quilômetros de estrada, pontes, da Cunha Guedes, uma empresa top, se eu não me engano o nome era Top Engenharia, em sociedade com uma empresa de São Paulo que eu não lembro mais o nome. E nós resolvemos buscar esse dinheiro para poder fazer esses viadutos, né? E aí veio uma assessoria de Brasília. Essa assessoria deu todo o respaldo, né, para buscar isso. E nós fizemos e conseguimos em tempo recorde aprovar esse projeto no governo federal, o empréstimo. E estudamos qual a melhor instituição financeira. Na época foi a CAF, que é uma instituição que são de 6 ou 7 países da América do Sul. Na época a sede era em Caracas, não sei se ainda é ou se mudou. E foi feito todo esse projeto. Recordo-me que faltava a última análise. Eu fui chamado para uma reunião na Secretaria-Geral do Ministério da Fazenda, em Salvador, em Brasília, aliás. E aí eu sentei com os técnicos numa mesa enorme. Na época estava me acompanhando Carlos Lucena, que era procurador do município, e Carlos Brito. E esse rapaz, a pergunta aqui é bem rápida e dinâmica, que o seu processo está todo perfeito, mas a gente quer lhe fazer uma pergunta. O senhor tem direito a tomar o triplo do valor do empréstimo. Todo mundo toma o valor máximo que tem direito. Por que você não está tomando o dinheiro total? Ele disse, porque nós temos condição pelo município de fazer o restante. Só fizeram essa pergunta, só dei essa resposta, acabou a reunião. Eu fui embora, 8 dias depois, o assunto já estava no Senado. Chegou no Senado em um dia, liguei para César Borges, no outro dia estava aprovado no Senado. Demorou 48 horas só, do Senado. Fui ao banco, tudo certo, tudo certo. Eu posso começar a obra, mesmo com o dinheiro sem entrar do empréstimo, porque tem uma parte que é da prefeitura. Pode, sim, pode. Cheguei em feira, o processo já estava em processo de conclusão do processo licitatório, concluí o processo licitatório e eu dei a ordem de serviço do viaduto da João Duval com a Getúlio Vargas. Quando saiu a primeira parcela do empréstimo, esse viaduto já estava com 30% adiantado. Aconteceu, foi de tal maneira que o banco, a gente recebia pessoas de governos estaduais, de prefeituras, que vinham à feira para olhar como foi que a gente fez com tanta rapidez e qualidade. O banco ficou tão feliz que deu um prêmio à prefeitura de 500 mil dólares, de 500 mil dólares, correspondente hoje a 2,5 milhões de reais, né? 5 vezes 5 é 5 e alguma coisa o dólar, né? 2,5 milhões. Esse dinheiro, nós abrimos uma licitação, contratamos uma empresa e fizemos o projeto da Lagoa Grande, o projeto da Nó de Cerqueira e o projeto da Ayrton Senna. Esses projetos foram pagos com esse recurso do prêmio do banco CAF, da financiamento do viaduto. Então, essas coisas surgiu da reunião dos secretários. Essas coisas não surgiu da cabeça de Zé Ronaldo, né? Foram de várias cabeças.
Bom, ex-prefeito Zé Ronaldo, a gente está vivendo um momento em que cada vez mais vão surgindo pesquisas, né? O Dilson Barbosa costuma falar que daqui a pouco vai ser pesquisa de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. A última divulgada, a Atlas Intel, na última sexta-feira, salvo engano, dia 22 de abril, aponta uma espécie de empate técnico entre o senhor e o pré-candidato Zé Neto, né? O senhor aparece com 39,3%, Zé Neto com 36,5%, Pablo com 10,3%. A pesquisa ainda aparece Capitão Alden com 5,1%, voto branco nulo 4,6%, não sei, não opinei 4,1%. Projeta também aí nessa projeção votos válidos fica 43,1 a 39,9 e também projeta segundo turno. Como é que o senhor viu esses números dessa pesquisa? E obviamente que a gente está falando dessa pesquisa agora, daqui a pouco tem outra, como eu disse, vai ser um ritmo muito intenso de pesquisa, mas essa foi a última divulgada. Olha, eu nunca faço muita análise de pesquisa, né, ao longo da minha vida, né? Tem vários institutos, claro. Eu disse lá atrás, nesse bate-papo que a gente está aqui, que eu olho muito pesquisa, né? E faço muito pesquisa, né? Então, quando eu era prefeito, me baseava a gestão nas pesquisas técnicas, científicas e pesquisa de ouvir na rua, né? Hoje eu não sou diferente, eu sou assim também, né? Aqui sem contestar nada, porque cada mundo é um mundo, né? Mas essa pesquisa ela deu diferente de todas que foram feitas nos últimos 6 meses em Feira de Santana. O quadro não mudou muito não, de 6 meses para cá, né? Eu já disse que eu gosto muito de pesquisa, tá? Então não comento muito de pesquisa, tá? Mas estou animado com o que eu estou vendo, com as coisas que eu estou ouvindo, com as coisas que eu estou recebendo, tá certo? E respeitando a todos, tocar o barco, levar adiante, porque existe uma pesquisa infalível o dia da eleição. Quando você abre as urnas, ela é infalível, né? Então, que o povo vai lá dar o seu sagrado direito do voto. Então, essa é a pesquisa que eu ouço não, respeito, né? As demais, teve uma autoridade, até do lado do governo, que teve em Feira de Santana recentemente, e um colega seu, de uma emissora que fica aqui mesmo nesse prédio, fez uma pergunta a ele: ô fulano, as pesquisas dão um percentual a Zé Ronaldo bem melhor do que os demais, tá? A pergunta é mais ou menos assim. Ele disse: pesquisa é isso, pesquisa normalmente eu fico fazendo a média das pesquisas, né? Então, se você tem uma pesquisa feita pela Philips, se você tem uma pesquisa feita pela Princesa, se você tem uma pesquisa feita por Dilson Barbosa, né? Se você tem uma pesquisa feita por Ana Paula, né? Você tem 4 pesquisas, né? Então você vai fazendo uma análise na média das 4, né? Para chegar a um denominador comum, né? Porque tem tantas pesquisas, né? Como você disse aí, né? Mas o importante é você fazer a sua parte, né? É você conduzir o processo. A minha experiência de vida me ensina a respeitar tudo e a todos e conduzir o barco. Bom, a gente já está com o horário bem avançado, eu preciso liberar o senhor, mas eu não posso encerrar sem lhe perguntar como está a relação com a Semineto, porque é algo que se fala muito também desde a última eleição, né? Havia expectativa grande que o senhor fosse o vice naquela oportunidade. O Dilson chegou até a falar aqui que sentiu na cidade uma certa mágoa com o próprio ACM Neto pelo fato do senhor não ter sido indicado naquela oportunidade. Passaram-se uma eleição para outra 2 anos, né? Se a gente for contar
o outubro desse ano, quando vai chegar a eleição. Como é que está a relação entre o senhor e o ex-prefeito ACM Neto? A relação de respeito. Já tratei desse assunto aqui, né? No dia até me emocionei e a filmagem que saiu daqui rodou a Bahia toda, né? Bom, os blogs não é mesmo, o WhatsApp da vida viralizou, né? Aquele momento, mas hoje aqui assim, sem me emocionar, claro que aconteceu e uma coisa pública, né? Mas há um respeito, né? A gente se respeita, se fala, senta, conversa, né? E faz o bom diálogo, né? Faz o diálogo da vida, não tem nada, absolutamente nada de respondendo numa palavra que um amigo meu gosta muito de falar, não tem nenhum entrevero, né? Tá andando, as coisas estão andando com respeito. E a última de todas, se fala tanto de vice que não é brincadeira, né? A todo momento essa especulação de um lado, do outro. Eu até questionei o senhor se viria do Republicanos ou do PL. O senhor disse que não houve exigência nenhuma dos partidos nesse sentido, mas aí se especula. Hoje o Jânio Rego coloca no blog da feira que Zé Chico teria interesse e vontade de ser o vice na chapa. Semana passada a gente falava muito aqui do nome de Sérgio Carneiro, que inclusive eu vi que esteve muito próximo do senhor na posse do Brito na CDL, esteve em papo ali um bom tempo e as pessoas já começam a especular que Sérgio Carneiro pode ser o vice. Recentemente a gente teve a filiação da Gilberto Lucas ao Republicanos. E aí se fala, Gilberto Lucas foi filiada, deve ser indicada como vice. Pode sair desses nomes aí? O senhor já tem nomes na cabeça ou é algo que a discussão ainda vai ampliar muito? Tem muitos nomes, né? Um bocado de nome passando pela minha cabeça, rodando na cabeça, mas não será uma decisão exclusiva de Zé Ronaldo, não. Isso aí não será mesmo, será sentando, conversando, coisa que eu ando fazendo, ouvindo, e a decisão vai ser tomada na hora certa, não tem agonia não. Isso é uma coisa que não está perturbando meu juízo não, vai saindo de uma forma bem natural, tranquila, e eu tenho certeza que será fechado sem dissabores, né? Acredito muito nisso. Ex-prefeito Zé Ronaldo, quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente aqui, desejar um bom restante de semana para o senhor, dizer que nossos microfones estão à disposição também para quaisquer outros esclarecimentos. Forte abraço, viu? Bom, abraço a todos aí, viu? Que Deus abençoe a todos. Eu não sei onde é que Dilson tá, mas... Tá na estrada ouvindo o senhor agora, com certeza. Tá indo, deve estar calçado na sandália de Lampião. Boa viagem, um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Um abraço, conversamos então com o ex-prefeito Zé Ronaldo, né, pré-candidato